você chegou em casa com o diagnóstico ou a suspeita de diagnóstico de que seu bebezinho é APLV. E agora, o que você vai fazer? Hoje eu vou conversar com vocês sobre como essa condição pode impactar a saúde e o bem-estar do seu bebezinho e como a gente pode desvendar os sintomas e tentar deixar a vida do nosso bebezinho bem mais tranquila tendo esse diagnóstico. Como vocês sabem, eu me tornei mãe há pouco mais de 3 meses e a minha bebezinha é uma bebezinha muito fofa, gostosa, saudável, mas que com 15 dias apresentou alguns sintomazinhos de que poderia estar desenvolvendo uma certa alergia, que seria o APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca. Mas o que é o APLV? O APLV é quando a criança não consegue processar aquela proteína do leite da vaca no corpinho dela. E é por isso que muitos bebezinhos não conseguem engordar, porque de certa forma o organismo dele não reconhece aquela proteína, então não consegue fazer nada com aquilo, não consegue engordar, além de mandar embora. E acaba que machuca um pouquinho o organismo dele, porque ele acaba ferindo um pouco, por isso que às vezes tem o sangramento, enfim. O corpo não entende o que fazer com aquele tipo de proteína, e por isso que o bebezinho acaba demorando mais para pegar peso, entende? Por que aconteceu isso? Eu não sei. Não existe uma causa evidente assim que diga, é por isso que você teve APLV. Uma das suspeitas é porque ela precisou de usar fórmula ainda no hospital por conta da demora do meu leite ter descido. Então pode ser que tenha sido isso que desenvolveu de certa forma esse APLV, mas ainda não tem certeza de que realmente foi por isso e de que na verdade ela tem APLV. Ainda não temos essa garantia. Até então é uma suspeita de APLV. Por quê? Uma frase que eu li esses dias que eu achei muito interessante. Todo diagnóstico em criança é escrito a lápis. Por quê? Nem tudo que está naquele momento significa que vai ser para sempre, e o APLV é uma dessas coisas. Os sintomas de APLV são muito variados, podendo ser gastrointestinais, dermatológicos e respiratórios. Hoje em dia é muito difícil fazer um diagnóstico preciso do APLV, porque não existe um exame específico que te mostre que realmente aquela criança tem esse tipo de alergia. Basicamente a gente tem que fazer a exclusão do leite de vaca na alimentação desse bebê e esperar para ver se vai ter uma diminuição dos sintomas. A minha bebezinha, por exemplo, com 15 dias mais ou menos, foi uma consulta de rotina com o pediatra e a gente relatou algumas coisinhas que a gente estava reparando nela, que é o narizinho bem entupidinho, mesmo sem catarro aparente, muita cólica e de vez em quando um pouquinho de bolinhas assim no rosto em volta da boquinha dela. Nessa época ela usava a fórmula NAN, Comfort e o leite materno. Como eu disse pra vocês, eu tive um pouco de problema na amamentação bem no início, que meu leite não estava descendo e ela também não conseguia sugar com muita fricção. Então acabou que a gente teve que fazer uso da fórmula logo no início. Dito isso, o médico falou pra gente tentar fazer essa dietinha, reduzindo o leite de vaca e os seus derivados para ver se ela teria uma melhora dos sintomas. Eu fiz isso, de fato ela diminuiu as cólicas, mas também é porque ela estava no período de 1 mês, menos de 1 mês ainda. Então, de 1 mês até os 3 meses, ainda teve bastante cólica e agora eu tenho sentido que ela está diminuindo um pouco. Mas ainda assim eu resolvi realmente tirar o leite e os derivados da minha alimentação até a segunda ordem com a médica que vai acompanhar a gente daqui em diante. Também substituímos a fórmula NAN pela fórmula Aptamil Pept. A gente até tentou uma fórmula que era realmente sem nada de leite, nenhum tipo de traço, mas ela não se adaptou de jeito nenhum, não conseguiu mamar, gente. Então teve que ser essa Aptamil Pept, que acaba que tem um pouquinho de leite, mas ela é muito filtrada, então basicamente não oferece muito risco para ela. Como eu disse pra vocês, a Luminha ainda é uma suspeita de APLV, ainda não é uma certeza de que ela realmente tem, então a gente tem que continuar fazendo outros testes, mas com a orientação da pediatra, coisa que eu não fiz ainda, e eu tô esperando a aval dela pra começar os testes diferentes. Mas um dia desses eu acabei comendo sem querer uma fatia de pão, sem querer não, né? Eu comi uma fatia de pão que no rótulo dizia que não tinha leite, né? Eu conferi os ingredientes e não tinha, aparentemente. E no dia seguinte a Luminha acordou cheia de bolinha na boquinha, então eu acho que provavelmente foi isso, porque depois disso eu tirei esse pão, não comi mais e não apareceu de novo. Então é possível que ela tenha sim, mas num grau um pouco leve. Como vocês sabem, a PLV tem sintomas bem graves também, sangue nas fezes, dermatite atópica, enfim, tem outros sintomas maiores, mas o ideal é que a gente comece a dieta quanto antes, para que ele consiga realmente estabilizar o quadro do seu bebê. Se o seu bebê apresentou algum tipo de sintoma como esse, deixa aqui nos comentários comigo pra gente conversar um pouco mais sobre isso, e também me conta a sua experiência, se você tem um bebê APLV, como foi a sua experiência, se ele já saiu desse quadro ou não, e quanto tempo levou pra isso também, porque a gente acaba tendo que ser uma rede de apoio pra todo mundo, né? Na internet às vezes a gente tem tanta informação, mas muita informação que não abraça a gente, só deixa a gente muito paranoico. Então é bom a gente encontrar um lugar seguro pra conversar um pouco sobre nossos filhos também, sem
sem tanto julgamento. Então, em suma, se você recebeu esse diagnóstico de APLV, calma, respira, não surta e pensa comigo, é uma chance de você se cuidar também. Porque acaba que o leite, ele é muito bom, muito gostoso e eu sinto muita falta de comer pizza, gente, não tô sendo hipócrita, tá? Mas às vezes a gente tem que se cuidar um pouco mais e o leite, de certa forma, pode atrapalhar um pouco nisso. Comendo muito queijo, enfim, muita coisa assim, então é um período que talvez dure menos de 6 meses, talvez até um ano no máximo, porque geralmente, pelo menos foi o que eu ouvi falar quando eu pesquisei sobre o APLV, é que o prognóstico do APLV é muito bom. Então, de certa forma, ele é uma doença que pode ocorrer, mas ela é curta. Se você fizer a dieta certinho, logo seu bebezinho vai se recuperar, o organismo dele vai conseguir processar essa proteína do leite sem fazer mal a ele, entende? Por isso é muito importante você, como responsável, trabalhar em parceria com o seu pediatra para que logo vocês consigam o diagnóstico fechadinho e começar a dieta o quanto antes. Se tiver que mudar a fórmula, muda a fórmula. Se tiver que mudar a sua alimentação, muda a sua alimentação e pensa que isso não é o fim do mundo, porque é uma doença com um prognóstico muito bom. É um período não muito longo para você conseguir voltar ao normal, digamos assim. E o vídeo de hoje foi só isso mesmo, uma experiência que eu passei, que eu tô passando na verdade. Queria compartilhar com vocês. Se vocês têm experiências parecidas, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Se você tá com essa suspeita de que seu filho possa ter APLV, converse com o médico, faça uma investigação, faça testes também com orientação do seu profissional de saúde, para que vocês consigam providenciar um bem-estar muito interessante pro seu bebezinho. E, gente, eu sei que não é fácil. Nem todos os dias eu tô bem animada assim, não. Tem dias que eu só queria comer um misto quente, que eu tava viciada no início da gestação. Mas, enfim, a vida é de altos e baixos mesmo. E acaba que isso é uma das situações que a gente não pode se controlar. Então tem que manter a calma e tentar ter esperança de que logo, logo isso vai passar. E, por enquanto, fazer a nossa parte da melhor forma possível. Procurar produtinhos veganos que são deliciosos e não tem nenhum traço de leite que vai prejudicar o seu bebê. Enfim, é importante ter a mente forte e o coração cheio de esperança pra gente passar por essa fase de uma vez por todas, sem ficar muito nervoso e muito triste. Pensando sempre na saúde e bem-estar do nosso bebezinho, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas minhas outras redes sociais no @aneliju, que tá aqui embaixo. Um beijo!